de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente hoje é aula 9, a missão de Deus e o projeto para uma vida de sucesso. Hoje, agora, nessa primeira parte, a gente quer falar sobre sucesso, o que é sucesso, como desenvolver um projeto de vida, um projeto de sucesso. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que se espelhar em alguém. A gente tem que se espelhar em alguém que tenha sucesso, que seja referencial de sucesso para nós. E eu quero propor que o nosso referencial seja o próprio Deus. E a gente quer, a partir disso, descobrir um pouco sobre a missão de Deus ao longo da história, para que a missão de Deus norteie a nossa missão. Tá certo? Então é isso que a gente quer trabalhar um pouco a partir do que diz o livro aqui de Deuteronômio, tá bom? Em Deuteronômio de Josué. Pedir para os irmãos lerem 3 capítulos em Deuteronômio 4, 6 e 28. Eu sei que os irmãos leram, né? Não precisam dizer quem leu, porque eu sei que todo mundo leu. Então, Deuteronômio 4, Deuteronômio 6 e o capítulo 28 são textos marcantes no livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é um livro que é uma compilação, na realidade, é um resumo dos 4 primeiros livros da Bíblia. No livro de Deuteronômio, Moisés está nos seus últimos dias. O povo, depois de ter saído do Egito, caminharam 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no deserto, eles viram todos os homens acima de 20 anos morrerem, exceto Josué e Caleb, né? Então uma nova geração emergiu, e agora essa geração vai entrar na terra de Canaã. E aí Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você dê as últimas palavras a esse povo que eu vou salvar. Então Moisés, ele reúne o povo e faz as suas últimas pregações. Nas últimas pregações de Moisés, então está Deuteronômio, tá certo? E quando a gente pensa no que Moisés está falando para o povo, Moisés tem a clara noção de que ele não vai entrar na terra, e de que o povo vai entrar, e essas últimas palavras são as palavras mais importantes que ele vai dizer ao povo depois desses 40 anos, porque são as palavras para a formação de uma nação. Moisés não está falando para o sucesso pessoal ou individual de alguém. Moisés está falando assim: olha, vocês vão formar um país, vocês vão formar uma cidade, e vocês precisam ter princípios éticos muito bem regulamentados, princípios morais que sejam justos. Vocês precisam ter um código de leis que faça a justiça na sociedade. Vocês precisam ter leis sanitárias para o bom convívio na cidade. Então Moisés vai fazer uma compilação de todas as leis, inclusive as leis cerimoniais também, que regule o culto, regule a espiritualidade do povo. E ele vai falar assim: olha, essas leis, elas são importantes para a formação ética, para a formação da sociedade que vocês agora vão formar, e vocês serão responsáveis por isso. Então, quando Moisés está pensando nisso, Moisés está pensando numa sociedade que tenha sucesso, porque a nação de Israel vai ser a nação que vai trazer o Cristo. A importância da nação de Israel na história porque ela vai trazer a promessa lá de Gênesis 3,15, que é a promessa do filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então essa nação, ela teria que ter proeminência em todo mundo para ser um sinal da glória de Deus, porque através dessa nação o menino vai nascer para trazer a redenção a toda a humanidade. É por isso que eu quero começar refletindo com vocês sobre o propósito missional da nação de Israel e o propósito missional da igreja, antes da gente falar um pouco de sucesso, tá bom? Porque como o nosso parâmetro vai ser o sucesso de Deus,
a missão de Deus, que norteia a nossa missão, para nortear também o nosso objetivo de sucesso, então quero começar aqui com Deus. Por quê? Porque a missão do Deus da história. Qual que é o propósito do Antigo e do Novo Testamento? O propósito de todo o Antigo Testamento gira em torno de uma nação, a nação de Israel. E qual que é a missão da nação de Israel? É que Deus tem uma missão na nação de Israel, Deus tem uma missão na história, trazer o Cristo para o bem da humanidade. Qual que é a missão da nação de Israel? Trazer o Cristo. Então, quando Deus chama lá em Gênesis 12 Abraão, para que Abraão, Isaac e Jacó fossem os patriarcas da nação de Israel, Deus estava chamando eles para formarem uma nação, e uma nação que tivesse proeminência no mundo inteiro. É por isso que vai dizer lá que os filhos de Abraão seriam como a areia do mar e tudo mais. Quando Deus coloca a nação de Israel, a família de Abraão, no centro do mundo, era para que a nação de Israel fosse vista pelo mundo inteiro. Para quê? Para que através do sucesso, da bênção de Deus na vida de Israel, todo mundo soubesse que a nação de Israel tinha uma missão especial na história. Que a nação de Israel não era somente mais uma nação. A nação de Israel não estava preocupada com os objetivos que todas as nações tinham, que é de preservação e de progresso. A nação de Israel tinha um objetivo que ia além disso, o objetivo de trazer o Cristo para a história, o objetivo de ser um instrumento de Deus para a redenção de todas as nações. E a gente vai ver isso analisando o Deuteronômio 4, 6 e o 28. Então, o que acontece? Deus tem uma missão na história, trazer o Cristo para o bem da humanidade no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Deus tem uma missão na humanidade, que é a igreja levar o Cristo para toda a humanidade, para o bem da história. Então, a diferença é que no Antigo Testamento, Deus tem uma missão na história. Que missão na história? A missão de que o Cristo redima a própria história. Porque a história, lá em Gênesis 3, ela foi marcada pelo mal e pela maldade, e entrou um elemento danoso na história em Gênesis 3, a morte. Então Deus tem uma missão na história, que é trazer o Cristo para o bem da humanidade. E quando o Cristo vem, traz a redenção definitiva, vence a morte e nos traz de volta para si. Então agora nós, igreja, nós temos agora uma missão na humanidade, é levar o Cristo para todos os cantos. É por isso que a partir de Jesus, a missão é de Jerusalém alcançar o mundo inteiro. É de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque agora nós temos uma missão na humanidade, para o bem da história. Por quê? Porque essa redenção que nós estamos levando até os confins da terra, essa missão que nós temos de levar o Cristo até os confins da terra, vai proporcionar a vinda definitiva do Senhor Jesus, a redenção de todas as coisas, a consumação de tudo. E quando a história ela vai ter uma nova perspectiva, sem o problema da queda, sem o problema do pecado, sem o problema da injustiça e muito menos da morte. E quando Deus enxugará do olho toda lágrima. Então, quando nós compreendemos essa missão, a gente percebe que Deus tem uma missão na história, que nós cremos na missão de Deus, que Deus está construindo uma história a partir daquilo que Ele mesmo está fazendo ao longo do tempo.
Então, quando a gente fala da missão da igreja, a gente não entende que a igreja tem uma missão. A gente fala da missão de Deus na igreja. Nós também não temos uma missão. Quem tem uma missão é Deus, é a missão de Deus. O que Deus faz é nos dar o privilégio de participar da missão que Ele está construindo na história. Deus nos dá o privilégio de ser participante daquilo que Deus está realizando na história. E a missão de Deus agora passa a ser a nossa missão. Os objetivos de Deus na história agora passam a nortear os nossos objetivos e os nossos projetos. Por quê? Porque nós cremos num Deus que realiza tudo com justiça e tudo com propósito. Com justiça, porque o Cristo teve que morrer na cruz para satisfazer a justiça, e propósito, porque a partir da justiça divina, do reino de Deus, agora tudo vai se consumando, tudo vai se realizando. Tá certo? Então, nós não temos um Deus reativo, um Deus que reage às coisas. Nós temos um Deus ativo, que age na história. É diferente a gente crer em um Deus reativo ou em um Deus ativo. Nosso Deus, Ele age na história. No Antigo Testamento, trazendo Cristo para a história, e no Novo Testamento, levando Cristo até os confins da terra. Ficou claro? Certo? Então, a partir disso, a gente entende a dinâmica do Antigo e do Novo Testamento. Por que no Antigo Testamento Deus preserva com todas as forças a nação de Israel? E por que a nação de Israel tinha leis rígidas para preservação sanguínea do judaísmo? Por quê? Porque a nação de Israel não podia se misturar com as demais nações, a nação de Israel não podia se diluir na miscigenação com as demais nações, porque ela tinha exclusividade para trazer o Cristo. Então ela tinha que ser uma nação diferente das demais. Então qualquer ameaça à nação de Israel, Deus não tolerava. Como também não tolerava que a nação de Israel ela se miscigenasse, ela se diluísse entre as demais nações. É por isso que vai ter alguns textos aqui em Josué, em Juízes, que Deus não vai tolerar, por exemplo, casamento misto. Vai ter alguns textos que Deus não vai tolerar que alguma nação faça ameaça à nação de Israel. Deus não vai tolerar que a nação de Israel entrasse ou tomasse alguma terra como ordenança de Deus e vivesse com aqueles a quem Deus mandou tirar a terra. Ele vai dizer assim: olha, tira o povo da terra, se eles não saírem, mate. Daí ele fala assim: nossa, vai tirar os bravos, não é? Por quê? Porque havia um propósito, havia uma missão na nação de Israel de se tornar pura, de manter-se pura para a vinda do Cristo. Tá certo? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, ele vai dizer assim, o que é conhecido como Shema dos judeus. Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse,
para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Novamente, desse modo vocês, quem mais? Seus filhos e seus netos, família toda, certo? Temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Quando? Todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Está falando para quem aqui? Para Israel, para toda a nação. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, aqui é o Shema, o coração do ensino do povo judeu, o que deveria estar na mente, no coração de toda criança. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aí vem o texto que a gente sempre usa, né? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal aos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em todo momento, há um princípio pedagógico, que na realidade é um princípio missional, de propósito de existência para a nação de Israel. Qual que é o princípio? Ame o Senhor. Ame o Senhor. E é para a gente ter a plena consciência de que nós não somos autônomos, mas somos uma comunidade. Porque o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É ter a consciência de que nós somos filhos, e filhos de Deus. A consciência de que todo projeto de vida que o povo fizesse era um projeto de vida submisso ao projeto que Deus tinha na história. Então, toda criança precisava saber que havia um Deus sobre a nação de Israel, e que esse Deus é que guardava e dava todo o progresso para a nação. Tá certo? Isso é muito importante aqui em tudo que a gente vai construir a partir de agora. Então, tudo na nação de Israel vai partir de um princípio pedagógico, de um princípio existencial. Toda criança precisava saber que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro Deus. Não há a possibilidade da nação de Israel viver a partir de outros referenciais filosóficos, por exemplo. O referencial era o Senhor, e a esse Senhor, o relacionamento que o povo teria com esse Deus não era um relacionamento de poder. A gente tem que obedecer porque Deus mandou. É um relacionamento de amor. E vai dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E isso precisava ser inserido na cabeça da criança desde a mais tenra idade e todos os dias. Mas qual o propósito da nação de Israel ter esse referencial na sua criação, no seu desenvolvimento? Era o sucesso. O propósito era um propósito de sucesso. Por quê? Deuteronômio 4 vai dizer assim:
Vou ler a partir do verso 5. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Qual que é o objetivo aqui? Para que os povos vejam. O propósito aqui é missão. Então Deus está falando assim: olha, eu ensinei leis, mas essas leis não é para ficarem só no coração de vocês. Eu sei que vocês vão amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Só que esse amor não é um amor individual, não é um amor de foro íntimo, tá certo? É um amor que tem que transbordar em tudo aquilo que vocês farão, porque esse amor, ele altera a nossa identidade. Esse amor de Deus altera o que nós somos, para alterar o que nós fazemos. Então esse amor que nós temos a Deus tem que alterar a nossa existência, a nossa questão de identidade. A nossa identidade agora é direcionada a Deus. E se é direcionada a Deus, tudo que é consequência daquilo que nós somos vai refletir naquilo que nós fazemos. Então, e para quê? Com um propósito missional, para que todas as nações vejam a vossa sabedoria. O que mais? Vocês devem cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês, e quando eles ouvirem, não só verem, mas quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram e conservem-nas por toda a sua vida na memória, e contem-nas a seus filhos e a seus netos. Então, qual que é o objetivo aqui? Quando Deus ele fala aqui sobre o sucesso da nação de Israel, é um sucesso com propósito. Mas o propósito não é da autoglorificação. O propósito é da glorificação a Deus. É para que a nossa vida gere perguntas e gere dúvidas nas pessoas que estão à nossa volta. Para que a partir do momento que as pessoas olhem para nós e vejam as nossas atitudes, e que muitas vezes as nossas atitudes são diferentes das atitudes de todas as outras pessoas, porque a nossa identidade cristã é diferente da identidade daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então o nosso estilo de vida, o nosso linguajar, o nosso referencial teórico de vida, a nossa cosmovisão com relação à realidade, ela tem que expressar o que nós somos, para gerar dúvida naqueles que ainda não são como nós somos. Então é mais ou menos assim. O normal é que num conflito matrimonial, num relacionamento fluido, como vai dizer o Zygmunt Bauman, no relacionamento fluido como nós temos na sociedade pós-moderna, o normal é que as pessoas desistam uma das outras. Então, relacionamento matrimonial, por exemplo, o mais fácil é desistir do que perseverar, não é assim? Então,
algumas pessoas têm tudo para se separarem, porque não é mais suportável o casamento, e casamento hoje em dia também nem é tão importante. Então o casamento é bom só quando vale a pena, e vale a pena só se eu estiver satisfeito, e quando eu não estou mais satisfeito, então eu perdi a minha motivação, e uma vida sem motivação é uma vida vazia, e como eu não quero ser vazio, eu vou separar para encontrar uma outra luz nos meus olhos. Não é assim? E aí, com essa filosofia humanista, existencialista, hedonista, o pessoal fala assim: olha, se você não está contente com o casamento, separa. Aí eu falo assim: não, então eu vou pedir uma opinião profissional, vou para o psicólogo. E aí você vai no psicólogo, você está feliz do jeito que você está? Ou não? Você poderia estar mais feliz se você não tivesse do jeito que você está? Talvez. Então talvez é melhor do que a realidade agora, então melhor é tentar, não é? Então aí a gente cai nessa história, às vezes, da gente viver por outros parâmetros que não são os parâmetros de Deus. Mas quando você busca uma outra opinião profissional, você vai procurar o pastor. Então o pastor vai falar: vamos conversar, né? Mas vamos conversar a partir do parâmetro divino, não da nossa pessoa, mas da pessoa de Deus. Então, o parâmetro divino de Deus, que nós somos imagem de Deus, então o parâmetro é Deus. Deus desistiu de você mesmo que você tenha desistido de Deus? Não. Então agora você que é a imagem de Deus e foi alcançada por Deus, você também não desiste das pessoas que talvez já tenham desistido de você. E aí os seus amigos falam assim: mas vem cá, você não ia desistir? Claro que ia. Mas por que não desistiu? Porque eu conheci uma outra realidade, e conheci uma outra possibilidade de vida, e uma possibilidade que nos humaniza, e humaniza quem está do nosso lado. Mas como é que é isso? Porque a humanização só vale a pena por meio do amor. Então o amor é você não olhar para os seus próprios interesses, para os seus próprios desejos, mas você olhar o interesse do outro e o benefício do outro. Então, como eu amo a minha esposa, mesmo que eu não tenha mais aquele sentimento de antes, mas eu tenho um compromisso renovado, porque eu assumi um compromisso com Cristo, e agora o meu compromisso com Cristo me faz ter um compromisso com a minha esposa. Então agora eu vejo o benefício dela antes do meu. Então eu não quero mais uma esposa que me faça feliz, mas eu quero ser o homem que faça a minha esposa feliz. Aí os amigos falam assim: legal isso, como é que funciona? E aí a sua vida, o seu caráter, as suas convicções vão gerando dúvida nas pessoas que estão à sua volta. E a partir do momento que você fala o referencial, a origem do seu comportamento, da sua vida, da sua ética, as pessoas vão dizer: realmente, viver os parâmetros de Deus é muito melhor do que viver os parâmetros humanistas. Por quê? Porque a fé não é só de falar, é de cumprir. Não é só de cumprir, mas é também de falar. Porque Deus nos deu uma missão. Qual missão? Que a partir daquilo que Deus realiza em nós, aquilo que Deus realiza em nós se torne referencial daquilo que Deus quer realizar na vida dos outros. Amém? É por isso que uma vida de sucesso não é uma vida para que você viva simplesmente para que as pessoas te invejem, para que as pessoas queiram ter você como referencial. Uma vida de sucesso é uma vida que espelha a imagem do Senhor Jesus Cristo e leve as pessoas a quererem viver uma vida como você vive, não porque é você, mas porque Deus está em você.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ainda, João 17, 1 a 3. O texto de hoje da mensagem Caminhos do Evangelho. Vai dizer assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecimento. Conhecimento. Para que te conheçam o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Mas você pode dizer assim: mas eu prego e as pessoas não se convertem. Então você prega. Quem convence é o Espírito Santo. No capítulo 16 vai dizer que é o Espírito de Deus que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. O que a gente faz? Só prega e vive. E a gente vive enquanto prega. Certo? Então, a missão de Deus e o projeto para uma vida de sucesso. Decisões urgentes. Duas coisas. A primeira: você vive o seu projeto de vida pedindo a bênção de Deus, ou vive o projeto de Deus dedicando sua vida? Faz diferença? Deixa eu repetir. Você vive o seu projeto de vida pedindo a bênção de Deus, ou vive o projeto de Deus dedicando sua vida? É mais ou menos assim. Estamos em novembro. Novembro, as empresas, as igrejas e as pessoas estão iniciando o balanço do ano de 2015, e falando assim: olha, final de 2014, novembro de 2014, eu tracei essas metas, esses projetos, eu queria emagrecer 10 quilos, 20 quilos, e agora eu vejo que eu tenho, ano que vem, tenho que emagrecer 30. É mais ou menos assim, né? E aí você faz o seu balanço, o que você queria realizar esse ano, o que você queria estudar, o que você queria conquistar, e você coloca no crivo todos os desafios que você se autoimpôs no final de 2014, e agora em novembro você começa a fazer o balanço de tudo isso para traçar novos objetivos para o ano que vem. E aí você traçou os seus objetivos para o ano que vem, você fala assim: olha, ano que vem eu vou querer viajar, vou querer conquistar isso, vou querer ter uma promoção no meu emprego, eu vou querer estudar mais a Bíblia, eu vou querer fazer uma pós-graduação, e você vai traçando a sua agenda e você vai traçando os seus objetivos. E aí depois que você traçar todo o seu objetivo, você fala assim: legal, acho que ficou bom. Então agora eu vou orar. E aí você ora pedindo que Deus abençoe todos os seus projetos. Isso é cristão ou é pagão? Isso é pagão. Quem faz isso é o paganismo. O paganismo é os deuses que servem as pessoas a partir do que as pessoas desejam. E o paganismo funciona da seguinte maneira: os deuses servem você a partir de uma troca. Então, se você quer alguma coisa para o ano que vem, que os seus sonhos se realizem, que tudo dê certo, que você tenha paz, como é que é o final do ano? Paz, dinheiro, saúde, algumas coisas assim, né? Não tem isso? Saúde, paz, dinheiro, essas coisas. Então, o que você tem que fazer? Então, você tem que satisfazer os deuses. Então, alguns deuses falam assim: olha, na minha família, antes da minha conversão, eu lembro que a gente precisava comer 7 uvas. Não era assim? Tinha um negócio de romã também, então eu não lembro direito. Tinha um negócio de uma semente de romã. Tinha que sair de casa todo mundo, depois entrar com um pé de rei. Tinha todas as coisas, minha família fazia tudo isso. Por quê?
porque aí a gente ia ter um ano legal, um ano feliz, né? Então, em outros lugares, você tem que satisfazer as entidades, então você tem que fazer as oferendas para as entidades, e aí no final do ano a praia fica cheia de flor, porque o pessoal faz as oferendas lá para Iemanjá, satisfazer as pessoas. Nas igrejas, às vezes as igrejas ficam cheias e algumas igrejas enchem o cofre, né, com as promessas, né, que você está fazendo a Deus, e para que Deus atenda você dá dinheiro para Deus, para que Deus te aceite a sua promessa e te abençoe naquilo que você deseja. É assim? Então, quando você faz os seus projetos, e depois de você fazer os seus projetos, você pede a bênção de Deus, isso é cristão ou é pagão? Vou explicar de novo. Isso é pagão. É por isso que lá em Tiago, no capítulo 4, vai dizer assim: por que vocês andam nessa soberba? Ao invés de vocês dizer, ano que vem nós vamos para a cidade tal, passaremos um ano e teremos lucros e faremos isto ou aquilo, antes vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. E aí no verso 17 vai dizer, se você sabe o bem que você deve fazer e não o faz, nisso você está pecando. Então, nós que agora cremos em Cristo Jesus, nós que sabemos que Deus é soberano sobre as nossas vidas, nós que sabemos que Deus nos ama e agora nós amamos a Deus, qual que é a nossa missão? A nossa missão não é mais projetar a nossa vida, mas a nossa missão é nos submeter ao Senhor da vida. Porque o Senhor da vida sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. É por isso que aquele que é nascido do Espírito, vive pelo Espírito. E aquele que é nascido do Espírito, é como o vento, vai para onde Deus leva. Então em Deuteronômio, Deus está colocando as bases para uma vida de sucesso, para uma nação de sucesso. Primeiro, saiba quem é o seu Deus. O seu Deus é o Deus sobre você, ou você é sobre o seu Deus? É Deus que manda em você, ou é você que manda em Deus? Isso é importante. Segundo, viva aquilo que você crê. Que a sua existência seja um reflexo da sua identidade. Terceiro, isso tem que estar encarnado em você e na sua família. É em você, os seus filhos e os filhos dos filhos. É na família. Família toda. Família toda tem que estar encarnado com a missão de Deus. Por quê? Porque de repente Deus quer um projeto na sua vida e fala assim, olha, qual é o seu nome mesmo? Idria. O Idria fala assim, ô Idria, agora eu tenho uma missão para a sua vida, e a sua missão é agora plantar uma igreja lá onde? Lá, né? E aí, se você fala assim, Senhor, eis-me aqui, só que ele é casado, e aí ele vai falar para a esposa, então, Deus falou comigo, e Deus falou que quer que eu vá para a missão e plante uma igreja. Aí a esposa, qual é o seu nome? A Milky fala assim, ainda bem que falou para você e não para mim.
Não é? Ainda bem que foi só para você. A missão de Deus para cada um de nós é para a família. Não é só para o homem, não é só para a mulher e nem só para os filhos. É para a família. Não é verdade? É por isso que, por exemplo, uma das coisas que me deixa muito feliz quando eu venho aqui é que o pastor Daniel é um homem de Deus e a esposa também trabalha na obra de Deus, as filhas estão sempre aqui também trabalhando na obra. Certo? As brincadeiras no acampamento lá, né? Então, envolvidas com a missão de Deus. Por quê? Porque eu estava numa reunião nesses tempos com pastores batistas. E qual era a preocupação? Que os filhos, boa parte dos filhos dos pastores não estão mais confessando Jesus Cristo como Senhor. Em boa parte dos seminários ensina-se, eu já ouvi isso, boa parte dos seminários ensina-se que pastor é ofício do homem, mulher de pastor não é pastora e não tem que ir trabalhar na igreja. Embora a mulher de pastor não seja pastora, mas é casada com o pastor e com ele é um, não é? Então, o que acontece? É a missão para a família. É por isso que a gente tem que saber qual Deus que a gente serve e o que isso gera na nossa identidade. É por isso que a gente tem que saber se você vive o seu projeto de vida pedindo a bênção de Deus, ou vive o projeto de Deus dedicando a sua vida. E por fim, parecido com isso, é que a totalidade da sua vida é para a totalidade do seu legado, ou a totalidade da sua vida é para a totalidade da missão de Deus. Tem gente que trabalha para o seu legado, que quer deixar uma marca na história, que quer construir algo durável, que quer construir algo para os filhos e os netos dele. A totalidade da nossa vida não é construir algo para que as pessoas vejam e aprovem. A totalidade da nossa vida é para que Deus veja e aprove a nossa vida. O foco está no Senhor. Tanto quando estabelecemos projetos em submissão, quando vivemos construindo algo em objetivo, em algo claro na missão de Deus. É por isso que Deuteronômio vai falar sobre uma vida de sucesso, mas uma vida de sucesso que tem objetivo claro, a glória de Deus. Uma vida de sucesso que tenha uma definição clara de quem nós somos nós, certos. E uma vida de sucesso com um objetivo claro de quem Deus é, Senhor. Isso tem tudo a ver com a nossa existência, com a nossa vida. Tá certo? Isso tem tudo a ver com a gente. Se nós queremos ter uma vida de sucesso a partir do paradigma de Deus, do padrão de Deus, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo com o presente que Deus nos deu, que é a vida, que é o tempo, que são os recursos. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá? Nós estamos tomando para nós ou estamos ofertando para o Senhor? É por isso que uma vida totalitária na presença do Senhor não significa uma vida religiosa somente. Estar na religião não significa que você seja cristão, porque você pode estar na religião e viver como um pagão, fazendo os seus projetos e depois estabelecer os seus projetos e pedir simplesmente para Deus ratificar. E se Deus ameaça retificar, você fica bravo. Fala assim: Deus, não falei para você mexer? Era só para abençoar.
Mas se a gente vive o cristianismo, antes de qualquer projeto, a gente ora, assim: Deus, eu quero me dedicar minha vida a algo, faça a tua vontade na minha vida, estabeleça o teu querer, e eu me sujeito, para a glória do teu nome. Amém? Que Deus nos abençoe assim, e depois do intervalo a gente vai para Josué. Vocês aqui é quem? Nação de Israel, né? Para a nação inteira. Se vocês obedecerem realmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então, lembra daquele propósito missional de que a nação de Israel tinha a missão de trazer o Cristo para dentro da história, e porque a nação de Israel tinha essa missão, Deus preservaria a nação de Israel de todas as coisas e também a colocaria sobre todas as nações, para que ela tivesse proeminência entre todas as nações, e que todas as nações vissem a sabedoria e a glória de Deus nessa nação. Então a promessa aqui é de que isso se cumpriria, mas se cumpriria com a condicionalidade de que a nação de Israel se submetesse, conforme nós vimos em Deuteronômio 4 e Deuteronômio 6, submetesse à missão de Deus. E aí ele vai falar que colocará muito acima de todas as nações da terra, e o verso 2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor seu Deus. E aí é legal, porque vai falar assim que todas as bênçãos virão sobre nós e nos acompanharão. Numa outra versão da revista atualizada vai dizer que todas as bênçãos virão e te alcançarão. Quem tem essa versão aí? Eu. Né? É isso mesmo, que não adianta você querer fugir de bênção, que ela vai te pegar. E aí é legal, porque todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer as bênçãos de Deus. E aí vai dizer, os versos 3 a 6: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os seus bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Tá certo? Alguns pontos importantes. No verso 7 vai dizer que os inimigos podem vir contra vocês, a nação, que vão vir por caminhos e fugir por 7. No verso 9 vai dizer que o Senhor fará de vocês o seu povo santo. O que significa a palavra santo? Separado, tá? Um povo exclusivo. Verso 10: então todos os povos da terra verão. Lembra de Deuteronômio 4? Todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e temerão e terão medo de vocês. O verso 13: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não o cauda. E aí vai dizendo todas as coisas. Aí chega no verso 15. O que diz o verso 15? Entretanto, porém, mas aí é que é o problema. Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Em outra versão, vai dizer que te alcançarão. Não adianta você fugir, que vai te pegar. E aí vai dizer assim, e o verso 16 a 19 é um paralelo com os versos 3 a 6. No verso 3 vai dizer: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. No verso 16, vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Verso 4: os filhos do seu ventre serão abençoados, e como também as colheitas da sua terra e os bezerros.
O verso 17: a sua cesta, a sua amassadeira serão amaldiçoados, como diz o verso 5, melhor dizendo. E o verso 18: os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, quando também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros do seu rebanho, como diz o verso 4. E o verso 19 contrapõe o verso 6: vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. E aí alguns dados importantes. O verso 25 contrapõe o verso 7, porque vai dizer que as nações virão e tomarão a Israel, e eles não conseguirão derrotar os inimigos, porque eles irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês, nação, se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Então, o que acontece aqui? Mais um verso 45 e 46: todas as maldições cairão sobre vocês, elas o perseguirão e o alcançarão, até que sejam destruídos, porque não obedeceram o Senhor seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que Ele lhes deu. Estas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria o Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, isso aqui é um alerta quando a nação tivesse prosperidade, para que não se esquecesse de Deus. Então, qual que é o propósito de Deuteronômio 28? Por que eu pedi para os irmãos lerem? Porque na lei de Moisés, as leis serão duras, as penalidades serão cumpridas, e a lei é dada para que a nação de Israel se preservasse na sua sanguinidade, para que a partir das tribos de Israel viesse o Cristo, e se preservasse da idolatria das demais nações, certo? Então é por isso que no todo o Antigo Testamento você vai ver uma luta entre Deus e os outros deuses, entre o Deus Yahvé e a idolatria das outras nações. Sempre vai ter esse conflito, e o conflito é: nação de Israel, quem que vocês escolhem? Quem que vocês vão servir? E quando a nação de Israel escolhia a Deus, então havia vida. Mas a questão é: havia vida na nação de Israel porque eles escolhiam a Deus e obedeciam, ou havia vida porque eles escolhiam a Deus e se arrependiam? Entendeu ou não? Então deixa eu repetir: havia vida na nação de Israel quando eles escolhiam a Deus porque eles escolhiam a Deus e obedeciam a totalidade da lei, ou havia vida porque eles escolhiam a Deus e se arrependiam porque não conseguiam cumprir a totalidade da lei? Exatamente. Então a lei, como é dada aqui, não é um crivo quem obedece e quem desobedece, porque todos vão desobedecer. A questão é que ao desobedecer, para a nação de Israel tinha um escape, a graça. É por isso que a lei nos coloca de joelhos, mas a graça nos ergue, nos coloca em pé. É por isso que era importante cerimoniais religiosos da nação de Israel com a substância do sangue, porque é pelo sangue que haveria perdão de pecados. Tá certo? Então, o que acontece é que a lei não é o crivo para a gente escolher quem são justos e quem não são. A lei é para mostrar que todos nós carecemos da graça de Deus. Tá certo? E era isso que a nação de Israel precisava saber. E quando elas tivessem prosperidade, elas soubessem que tudo veio das mãos de Deus, então tudo é para Deus, é para a missão de Deus, e que eles não se desviassem do caminho.
porque é muito difícil um rico se arrepender dos seus pecados. Vai dizer isso o Senhor Jesus. É por isso que vai dizer: não se desviem na época da prosperidade, porque na época da prosperidade o povo se torna arrogante, soberbo e com uma dificuldade grande de reconhecer a sua pecaminosidade, porque boa parte da nossa análise de sucesso e de bem-aventurança é por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. E quando nós temos as coisas, nós temos a impressão de que Deus é favorável a nós, e porque nós temos as coisas, nós nem precisamos na realidade se arrepender de pecado, porque Deus está nos dando tudo aquilo que nós queremos. E a Bíblia vai nos dizer, principalmente Romanos, que uma das formas de Deus punir o povo é dando aquilo que o povo quer. Então uma das formas de Deus punir uma pessoa é dando dinheiro, se a pessoa é gananciosa. O Salmo 106, verso 15, por exemplo, vai dizer assim: concedeu-lhes o que pediram e fez definhar-lhes a alma. Porque quando nós nos tornamos obstinados em nossos desejos, uma das formas de Deus nos punir é nos entregar aos nossos desejos e pensamentos. E quando nós somos obstinados nas coisas, então muitas vezes o que nós temos é o laço que nos faz cair, porque a gente esquece daquilo que nós somos, porque o que nós temos nos faz desviar os olhos daquilo de quem de fato Deus é e de quem de fato nós somos. Tá certo? Então a gente vai ver isso bastante semana que vem, analisando o livro de Juízes. Tá bom? Então vamos lá. Josué, a missão de Deus e a nossa missão diante do Deus da missão. Josué, capítulo 1, versos 5 a 9. Que agora a gente começa uma outra porção bíblica, que é os livros históricos. Tá certo? Os livros históricos vai ser uma porção interessante, e vai começar com Josué e Juízes. E Josué e Juízes, eles vão ser uma antítese uma da outra. Porque Josué, você leia até semana que vem, Josué e Juízes, no livro de Josué vai ter sempre bênçãos, vitórias, conquistas, com pequenas derrotas. O livro de Juízes vai ter grandes derrotas, grandes dificuldades, grandes problemas, com pequenas vitórias. Certo? Então Josué e Juízes vai ser uma antítese da outra, e os dois vão refletir agora a tentativa do povo de Israel que entrou na terra de Canaã a viverem a lei. Agora Deus deu a terra que mana leite e mel, Deus deu a lei para eles viverem e serem felizes, Deus deu a bênção para que tudo aquilo que eles empreendessem tivesse sucesso, Deus deu a segurança para que, mesmo que as nações viessem contra eles, Deus os preservaria. A questão é, o que o povo fez com aquilo que Deus deu? Aí a gente vai ver aqui em Josué e Juízes. Tá bom? Mas vamos ver a introdução do livro de Josué, capítulo 1, versos 5 a 9, que vai dizer assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei,
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom, tem a missão do Deus da história, que a gente já explicou na primeira aula, mas tem um quiasmo aqui, que é aquela estrutura em molduras. O verso 5 e o 9 vai ter o princípio para uma vida de fato missional. Qual que é o princípio? Deus está conosco. Então, verso 5 e 9, Deus vai dizer a mesma coisa para Moisés: assim como estive com Moisés, estarei com você. O Senhor, o seu Deus, estará com você. E aí, no verso 6 e no verso 9 também, vai repetir: seja forte e corajoso. Certo? Bom, se a gente sabe que Deus está conosco, Deus aprova a nossa vida e Deus coloca em nós os seus objetivos. Há algum projeto que Deus coloca em nós, da qual nós precisamos ter medo? Não, Deus está conosco. Deus está com a gente. Antes daqui da gente vir para cá, o pastor Daniel, a gente estava conversando sobre um missionário chamado Bruce Olson, que foi ser missionário em meio a uma tribo dos Motilones, uma tribo altamente hostil, e eu li esse livro com a minha filha, e Deus mandou ele ir para essa tribo. Ele não sabia falar a língua dos Motilones e não sabia falar direito a língua espanhola, e era aqui na região aqui da Venezuela, do Peru ali, e da Bolívia, e aí era para ele ir lá e pregar o evangelho para esse povo. Como é que você prega o evangelho sem saber falar a língua do povo, e com uma tribo hostil, e que é perigoso você entrar e morrer? Então, e aí conta a história do missionário. Você pode ler o livro, o nome do livro é Por Esta Cruz Te Matarei, e livro muito legal. Mas é alguém que teve um desafio e que sofreu muito, mas ele tinha uma convicção: Deus estava com ele, Deus tinha dado uma missão. Então, se a gente tem a convicção, a gente precisa ter medo. Normalmente a gente tem medo porque a gente não sabe se o que nós estamos fazendo é de fato o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente pergunta: será que é isso mesmo que Deus quer? Mas a gente sabe, a gente precisa ter medo, mas a gente tem que ser forte e muito corajoso. E quando vai falar sobre ser forte e muito corajoso, vai falar duas coisas aqui: seja forte e muito corajoso, no verso 7, para duas coisas. Somente seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de obedecer. Primeiro, cumprir, obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. O verso 8: e não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Então, nós somos muito fortes e corajosos para quê? Para obedecer e para falar. É interessante aqui, porque o que nós estamos falando, no final das contas aqui, é de um projeto de vida. Um projeto de vida para uma nação, mas um projeto de vida para a gente também. Você que está estabelecendo um projeto de vida para o ano que vem, você colocou na sua agenda o seu projeto de vida, como você vai se tornar mais parecido com Jesus? O que falta na sua espiritualidade para você se tornar mais parecido com Jesus? Você colocou na sua agenda as pessoas para você orar e para que através de você o evangelho do Senhor Jesus alcance essas pessoas? A missão
missão aqui de ser forte e muito corajoso era para que a nação cumprisse, mas para que a nação também falasse. Tá certo? Então vamos lá. Ser forte e muito corajoso tem a ver com a responsabilidade social e a evangelização na nossa existência. Essas duas coisas que muitas vezes é difícil entrar em acordo, né? Ou a gente pende muito para a evangelização, ou pende muito para a responsabilidade social. Mas como é que nós equilibramos essas duas coisas na nossa vida? Falar do Evangelho, mas cumprir o Evangelho. Então, quando a gente vai trabalhar a questão do projeto de Deus para as nossas vidas, a gente tem que estabelecer o ponto central. Qual é o ponto central do seu projeto de vida? Por exemplo, eu vejo aqui tem muitos jovens, e que talvez tenham jovens aqui que queiram ingressar na faculdade. Então, estão na época de escolher profissão. Por que a análise nós vamos escolher a profissão para a gente dedicar a vida inteira, dedicando o melhor do nosso esforço, da nossa intelectualidade, da nossa energia, dos nossos anos para essa determinada profissão? Qual? Tem algum crivo que a gente analisa? Qual deles? Dinheiro é um deles? A remuneração? É um? Nossa, ninguém pensa em dinheiro? Que beleza! Ah, não, nunca conheci um povo assim. Todo mundo desprendido aqui. Dinheiro é um deles, projeção social é outro. Não é? Isso está errado? Não está certo. O problema é ser só isso. Ok? É ser só isso. O problema é a gente querer uma profissão sem saber se isso está de acordo com a nossa vocação. Ok? Esse é o problema. A gente querer uma profissão que nos remunere melhor do que a vocação que Deus nos deu, porque a gente acha que a gente vai ser mais feliz com dinheiro numa profissão do que sem dinheiro numa vocação, porque às vezes a gente acha que se a gente se inserir na vocação, a gente não vai ter dinheiro. Às vezes está certo, mas nem sempre. 2 minutos. Deixa eu só contar aqui, aproveitando do que eu falei na aula passada e agora. Quando eu falei sobre a unidade da família, que a família tem que estar em acordo, e eu quero falar com relação à vocação. Eu recebi um chamado de Deus para ser pastor quando eu já era casado e ainda não tinha filho. Aí eu fui falar para minha mãe, a gente tinha uma empresa no Paraná e eu trabalhava nessa empresa e falei assim: mãe, tem uma coisa para falar para a senhora, eu recebi um chamado para ser pastor. E minha mãe já crente na igreja, e ela olhou para mim e falou assim: você está louco? Falou assim: não. Falou assim: imagina ser pastor, viver com salário de pastor, você vai passar fome. Aí eu, naquele impulso de responder, não respondi. Aí eu falei: então tá bom. Aí eu já era casado e falei assim: eu poderia muito bem dizer: mãe, estou só comunicando, não estou pedindo. Afinal de contas, eu já sou casado. Mas o Espírito Santo muda a gente. E aí eu falei assim: falou, Deus, para eu assumir o ministério do Senhor, eu não preciso pegar para ninguém. Se o Senhor quer que eu vá para a missão, para ser pastor, o Senhor mesmo convence a minha mãe. Se não é problema meu, é problema do Senhor. Aí beleza.
Aí fiquei orando. E de vez em quando minha mãe perguntava, e falou assim: e aí, tá com aquela história ainda de ser pastor? Falou assim: só estou esperando a bênção da senhora, e quando a senhora me abençoar, eu vou, né? Passaram-se 5 anos. No dia 1º de janeiro de 2002, numa reunião de família, ano novo, uma família toda reunida, ela, no meio de todo mundo, pergunta: e aí, Fábio, e aquela história de ser pastor? Falou assim: mãe, é isso que eu mais quero na minha vida, eu só estou esperando a senhora me abençoar porque eu vou. Aí ele falou assim: olha, se é só isso que precisa, então está abençoado, você pode ir. Liguei no mesmo dia para o pastor que eu conhecia, falou assim: pode ajeitar tudo que eu estou indo no mês que vem, para o seminário. E fui. Então, mas por quê? Porque minha mãe tinha uma análise financeira. E quando você sabe o que Deus quer na sua vida, a vocação que Deus quer, independente da questão financeira, independente do lugar que você vai morar, se o IDH onde você vai morar é ruim ou bom, independe de qualquer coisa, depende só de Deus. Não é verdade? E aí você faz o que você faz porque você sabe que Deus te capacita para isso. E você faz. Você faz não é porque alguém manda, você faz porque você tem uma motivação, você tem motivos reais e concretos para servir ao Senhor e viver de maneira integral para Deus. Certo? Então, quando a gente sabe aquilo que Deus quer que você faça, você faz. Custe o que custar, seja onde for, não importa com quem seja, importa que você está no centro da vontade do Senhor. Ponto. Só. Né? E depois disso, me formei, fui ordenado, minha mãe sempre me acompanhou. Alguns anos atrás, meu irmão chegou para ela e disse: mãe, tem uma notícia para te dizer. Você, pastor? Aí ela disse: meu filho, que prazer você me dá. Mãe, e hoje meu irmão é pastor lá da igreja metodista em Piracicaba, né? Então, vê que as coisas mudam, né? Deus faz a obra, né? Então, por quê? Porque a gente tem que entender a nossa missão na história. E a nossa missão na história é viver o Evangelho e falar do Evangelho. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é ganhar dinheiro, comprar casa, essas coisas. Todas essas coisas são consequência, não causa. Às vezes nós invertemos na nossa vida as prioridades e aquilo que deve ser consequência se torna causa. E aquilo que é causa, que deve ser causa, perde relevância. E aí, porque você está em busca das coisas que deveriam ser consequência, você perde o seu projeto de vida, você perde a sua missionalidade na sua existência e você perde sentido de vida. E você passa a fazer o que você não gosta, passa a ter um tipo de vida que você não tem prazer, passa a ter uma grande dificuldade de acordar na segunda-feira, porque você não vê nenhum sentido em fazer o que você faz, e você não vê que você tem utilidade na história, e isso é infelicidade. É por isso que foi feito o levantamento das profissões que mais as pessoas não se sentem realizadas. A profissão que maior porcentagem, pelo menos, que as pessoas não se sentem realizadas é no funcionalismo público. E por quê? Porque normalmente as pessoas vão para o funcionalismo público por uma coisa. O quê? Estabilidade. E a pessoa passa no concurso público e morre. Fica naquilo a vida inteira. Lógico, tem muitos servidores públicos que são vocacionados,
serve ao Senhor no funcionalismo, tudo mais. Mas infelizmente isso virou exceção. A maioria se tornaram concurseiros por causa do salário e da estabilidade. É por isso que minha filha falou assim: pai, quero fazer medicina. Falou assim: legal, você tem 2 tarefas então. Primeiro, orar para que Deus dê as condições para pagar a mensalidade ou para você passar na USP. Então, primeira coisa, você tem que orar e saber se é isso mesmo que Deus quer para você. Segundo, eu só vou pedir uma coisa para você: se você quer ser uma médica, você tem que ser uma médica que conheça as pessoas, conheça o melhor e o pior da sociedade. Então, eu quero que você passe, depois de formada, um ano dedicando como voluntária aos Médicos Sem Fronteira. Porque eu quero que você seja uma médica, não por causa do salário, e nem por causa de alguma questão social, e nem porque isso vai ser legal para você, mas porque isso vai ser bom para as pessoas que você vai atender. Então eu quero que você comece atendendo as pessoas que mais necessitam desse mundo. Então quero que você, se você se formar, se for isso da vontade de Deus, que você sirva num campo de refugiados dos Médicos Sem Fronteiras por um ano. Tá bom? Tá. Então tá, então vai orar e é isso. Então, e vai estudar, né? Então é isso. Por quê? Porque geralmente a gente quer as coisas para o nosso benefício e não para que a nossa vida beneficie a coletividade. Certo? É por isso que entre a responsabilidade social e a evangelização, eu vou usar a palavra evangelidade, tá bom? Que a nossa vida tem que ser uma expressão da nossa evangelidade, a união das duas coisas. Evangelizamos enquanto vivemos e vivemos enquanto evangelizamos. No escritório onde você trabalha, na escola onde você estuda, em cada lugar onde você está, ali é a missão que Deus está dando para você. Ali é a sua missão. Cada cliente que você atende é uma missão de você expressar o seu Deus, a sua fé, por meio da maneira como você vive e daquilo que você fala. Tá? Não estou dizendo para você, cada cliente entregar um folhetinho. Pode fazer isso também, não tem problema, tá bom? Não estou falando para você se tornar aqueles crentes que fica falando, né, de qualquer jeito. Não. Estou falando para que a sua vida seja uma expressão do seu Deus, por aquilo que você fala e por aquilo que você faz, mas seja uma expressão. Deus te salvou não para você ser igual a todo mundo. Deus te salvou para que você seja a luz desse mundo, você seja sal dessa terra, você viva na contracultura de tudo, porque agora a cultura do reino de Deus entrou em você. Enquanto todo mundo prega o ódio, nós somos do amor. Você já viu o Facebook pregando ódio? Já viu ou não? Pois é, não entra nessa. Fala, tem que morrer mesmo, tem que matar mesmo. Qual que era a história? Ladrão bom é ladrão morto. Não entra nessa pegada não. Se ladrão bom fosse ladrão morto, Jesus não teria salvado o ladrão na cruz, certo? Porque nós somos a contracultura. Nós não falamos o que todo mundo fala. Nós falamos agora a partir da cultura do reino de Deus que está em nós. Não é assim? Porque agora nós somos expressão do Evangelho, expressão da graça do Senhor.
Ok? Mas ainda, evangelidade. Uns se renderão por conversão, outros por submissão. Quero finalizar dizendo que você pode pregar o Evangelho, pode falar, mas todos vão se render um dia ao senhorio de Jesus Cristo. As pessoas podem falar assim: olha, eu não quero saber de Jesus, eu sou ateu, não vem falar de Deus para mim. Daí ela falou assim: tá bom, mas só quero dizer que um dia vai ter um juízo. Você está ciente disso? Claro, tá bom, beleza. Porque algumas pessoas vão se render ao Senhor Jesus Cristo por conversão, porque se arrependeram de seus pecados, reconheceram a sua humanidade, reconheceram a necessidade do divino em Cristo Jesus, e o Cristo entrou na vida deles e transformou a humanidade deles em divinos, e agora eles deixaram de ser temporais e passaram a ser eternos. Mas outros vão se render por submissão, quando naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E onde a nossa missão vai findar? Quando toda a humanidade, toda a criação vai reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Mas naquele dia, uns vão reconhecer por conversão e outros por submissão. Aqueles que se renderem por conversão é porque se arrependeram dos seus pecados e nasceram uma nova humanidade, uma humanidade agora que está reservada, reservado o céu, reservado a glória com Deus Pai. Os que se renderem por submissão é porque perceberam o poder de Deus e perceberam que eles não tinham poder nenhum, achando que eram poderosos, perceberam que eram nada e perceberam que o grande poder do universo está no Senhor, e agora se rendem a Jesus Cristo, porque Ele é o poderoso de todas as nações, de toda a criação. E a eles que não creram, está reservado o lago eterno de fogo. É por isso que a nossa missão de vida não é uma missão que nasce dos nossos desejos. A nossa missão de vida nasce na eternidade, nasce na missão de Deus. Deus tem uma missão ao longo da história, e Deus está formando um povo ao longo da história, e Deus nos dá o privilégio de sermos participantes dessa missão. E quando nós somos participantes da missão de Deus, nós somos participantes, entramos na missão de Deus por arrependimento, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E agora nós levamos o Cristo a todas as pessoas, para que as pessoas também reconheçam o senhorio de Jesus sobre a vida delas, e a vida delas agora passe a ter sentido. A vida delas agora passe a ser o sinal do reino de Deus. É por isso que o crente, o cristão, quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão dos nossos pecados, o perdão está sempre acessível a nós. Deus sempre perdoa aquele que se arrepende, mas nós precisamos nos arrepender e dizer assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu vivi de maneira egoísta até agora, eu vivi buscando os meus próprios desejos, eu vivi buscando os meus próprios caminhos, eu vivi buscando as minhas próprias conquistas. Mas Deus, agora eu entendi, o Senhor reina sobre a minha vida. O que o Senhor quer de mim?
faça a sua vontade em mim. O que o Senhor quer manifestar na minha vida? Qual é o projeto do Senhor na minha história? Aonde o Senhor quer me levar? E aí a nossa vida passa a tomar uma nova dinâmica, porque a gente passa a entender que o sucesso da nossa vida não está naquilo que nós conquistamos, mas naquilo que o Senhor vai conquistar através de nós. Porque nós nos sujeitamos ao senhorio de Jesus Cristo. E aí a gente deixa de viver para nós mesmos e a gente passa a viver inteiramente para a glória do Senhor Deus. Essa é a diferença entre uma vida de sucesso e uma vida de insucesso. Não adianta, de segunda a segunda, você buscar os seus próprios caminhos e chegar na eternidade e perceber que você estava longe dos caminhos do Senhor, que você viveu a vida inteira, mas a sua vida não valeu a pena. Nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós vivemos para a vida valer a pena. Nós vivemos para que Deus seja glorificado através de cada um de nós. Nós vivemos para ser a resposta que o mundo precisa. A gente tem um hábito de criticar muitas vezes a realidade, e às vezes está certo, tem que criticar mesmo, mas a gente tem que criar o hábito de, ao olhar a realidade que nos cerca, a gente orar e dizer: Deus, eu me coloco como solução para aquilo que está errado. Como Neemias orou pela reconstrução de Jerusalém, depois de chorar e orar. Se está acontecendo alguma coisa errada na sua empresa, ore para que Deus, através de você seja a solução para aquilo que Deus quer fazer na sua empresa. Ore para que você seja a solução no reino de Deus, naquilo que tem que ser mudado na cidade. Ore, todos nós, os jovens, para que através de nós, ou de alguém que Deus levante como vocação, seja a solução para a política corrupta que nós temos na nossa sociedade brasileira. Enquanto nós incutimos na cabeça dos nossos jovens que todo político é corrupto, nós não vamos levantar jovens desejosos de mudar a política. É por isso que evangelidade é a gente viver o Evangelho de maneira integral, em todo lugar, em todo momento. Em todo lugar e em todo momento. Para que a gente se desenvolva em todas as áreas e as conquistas financeiras, sociais, sejam apenas a consequência daquilo que nós somos. Termino lembrando de um grande homem, um homem que veio do Japão como clandestino, aportou em Santos, foi ser agricultor em Avaré. Passou um tempo sendo agricultor. Depois de um tempo ele juntou um dinheiro, foi montar uma indústria de truque de caminhão em Ourinhos. E esse truque ele montou. Logo depois um outro grande homem chamado Taichi, meu pai, assume e transforma a empresa na maior empresa do país
do ramo, onde os caminhões da Mercedes iam para Ourinhos para colocar os truques de caminhão. E esse homem, ele vive uma vida boêmia, vive uma vida longe do projeto de Deus, e vivia uma vida movida a ganho e ao prazer, dizendo que o juízo estava longe. Até que numa noite, ele vindo para São Paulo, na estrada, ele se depara com 2 caminhões, um apodando o outro, e ele não tem tempo de tirar o carro e ele falece na estrada. Nessa época eu tinha 3 anos de idade, e o tempo acabou para ele. Ele morreu administrando a empresa mais bem sucedida do ramo, deixando minha mãe com 4 filhos e financeiramente muito bem. No entanto, espiritualmente zero. E a gente percebe muito cedo que uma vida com dinheiro, mas sem Deus, ela é altamente destrutiva. Deixa eu repetir. Uma vida para quem tem dinheiro, mas não tem Deus, é uma vida altamente destrutiva. A diferença de quem tem dinheiro para quem não tem é que as mazelas do rico, ele tem um tapete muito grande para colocar debaixo. E a gente percebeu isso. Então, quando eu falo sobre isso, eu sei do que eu estou falando. E uma das grandes bênçãos que aconteceu para a espiritualidade da minha família foi quando minha família perdeu quase tudo. E aí, de fato, minha família se voltou a Deus. E nós conhecemos aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E eu dou graças a Deus, porque a minha família hoje serve o Senhor. E o meu irmão decidiu ser pastor, mesmo ganhando salário de pastor, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque a gente sabe que uma vida só vale a pena se for vivida no centro da vontade do Senhor. Só assim uma vida vale a pena. Eu não sei qual é a missão de Deus para a sua vida, mas eu quero convidar você a orar, para que você, de forma muito honesta e de forma muito sincera, você possa dizer: Deus, revela o que o Senhor quer para a minha vida, e me dê muita coragem para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, e a minha vida seja uma expressão da Tua glória, até chegar aquele dia em que o Senhor vai revelar todas as coisas. Amém? Baixe sua cabeça. Querido Deus, eu sei, Deus, que muitas vezes nós andamos por caminhos tortuosos, nós andamos por caminhos errados, nós andamos por caminhos que não deveríamos caminhar. Ó Deus, mas tem misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, nós queremos ter uma vida que vale a pena, mas que vale a pena não na nossa perspectiva, mas na perspectiva do Senhor. Nós queremos ter uma vida, ó Pai, que nós possamos viver integralmente para Ti, ó Deus, para que o Senhor seja bendito na nossa existência, que a salvação que o Senhor nos ofertou, a redenção do Senhor Jesus Cristo,
de fato mude a nossa essência, mude de fato a nossa existência. E ao mudar a nossa existência, ó Deus, que o Senhor mude os nossos sonhos, o Senhor mude os nossos objetivos, o Senhor mude os nossos projetos, que o Senhor redirecione todas as coisas, mas também ressignifique todas as coisas, ó Deus, que o Senhor dê um novo significado para a nossa vida, e assim, ó Deus, nós possamos viver a vida inteiramente para a glória do Senhor, viver a vida inteiramente para o projeto, para a missão do Senhor, independentemente de qual for a missão, a que a resposta seja uma só: eis-nos aqui. Eis-nos aqui para fazer a sua vontade, Senhor. Eis-nos aqui para nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui, ó Deus, para que o Senhor nos dê a coragem de assumir, ó Deus, com responsabilidade, ó Deus, a missão de sermos sal da terra e luz desse mundo. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu Espírito, a fim de sermos empoderados por Ti, e que o Espírito do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, mas também nos impulsione a viver inteiramente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.